Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Mais uma vez nós nos reunimos nessa noite, dessa forma aqui ainda, esperando que todos vocês estejam bem na sua casa e sabendo que o Senhor Ele tem cuidado de nós. Amém? Queria trazer para a nossa reflexão nessa noite o Salmo de número 103, onde Davi ele nos chama a refletir, né, nas misericórdias do Senhor, na bondade de Deus, no cuidado de Deus, né, e ele traz para nossa memória que às vezes esquecida de nós bendizemos ao Senhor, né? O Salmo 103 ele fala: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Grandes coisas o Senhor ele tem feito por nós nesses dias difíceis. Eu sei que Ele tem cuidado de cada um de nós, da nossa casa, né? Porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, né? Então que a gente continue louvando, engrandecendo o nome desse Deus, sabendo que Ele tem estado conosco todos os dias, né? A palavra de Deus diz mais que o Senhor deixou uma promessa, que Ele não nos deixaria só no meio das dificuldades desse mundo. O Senhor Jesus, quando Ele subiu, Ele falou: eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem estado conosco. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Então, engrandeça o nome do nosso Deus, bendiga ao Senhor, seja grata a Deus, que a sua alma bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que a gente continue louvando e agradecendo o nome do Senhor. Como eu sempre falo, faça do seu lugar aí na sua casa nessa noite um altar ao Senhor e louve ao Senhor conosco nessa noite. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Aleluia. Vamos declarar nessa noite: o Senhor, Ele é a luz do nosso caminho. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva o seu ungido, Senhor. Guia os meus
minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Aleluias. Adore o Senhor conosco. Deseja a presença do Senhor nessa noite aí na sua casa. Amém. Desejamos a tua presença, Senhor. Só queremos ouvir tua voz. Toca no Senhor, estende teus braços fortes. Viemos aqui só pra te adorar. Toca no Senhor, estende teus braços fortes. Viemos aqui só pra te adorar. Convidamos sua plenitude, convidamos sua plenitude pra encher esse lugar. Cantaremos aleluia, hosana sem cessar, fazendo um contracanto com os anjos celestiais, e todo meu ser canta a ti. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, ao que é e ser e será. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, ao que é e ser e será. Aleluia. Declara essa canção como uma verdade na sua vida. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
todos. Minha oração é que você possa estar sendo guardada, possa estar sendo guardado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, e não somente te guardando, mas te livrando de toda a praga que está rodeando o mundo, a terra, e que muito mais do que isso, Ele manifeste na sua vida como Jeová Rafa, o Deus que cura. Nesses dias sombrios, muitos episódios das Sagradas Escrituras povoam a nossa mente para, através da ação do Espírito Santo, nos trazer lições, e não somente lições, mas também nos fortalecer e nos ajudar a continuar. De todos os episódios sombrios que existem na Bíblia, eu gostaria de falar da noite mais obscura, a noite mais sombria da vida de Jesus. E essa noite é conhecida principalmente pelas cartas do apóstolo Paulo como a noite que o Senhor Jesus foi traído. O que aconteceu nessa noite que Jesus foi traído? A palavra de Deus disse que o Senhor entrou na cidade de Jerusalém, ele estava em Jerusalém no começo dessa noite. E quando ele se encontrava reunido com os seus discípulos, ele estabeleceu duas coisas importantes. Primeiro, ele estabeleceu a Santa Ceia através de um rito que viria a ser um memorial que eu e você até hoje praticamos. E também a Bíblia disse que ele estabeleceu a eterna aliança. Após realizar a Santa Ceia e realizar a eterna aliança, o texto sagrado diz que eles saíram de Jerusalém e foram para o jardim de Getsemane. Para ir ao jardim de Getsemane, ele deveria atravessar pelo vale de Cídron. Vale de Cídron significa vale sombrio ou vale escuro. Naquela noite escura, naquela noite um pouco fria, Jesus estava indo ao jardim de Getsemane porque era um lugar que ele gostava de passar. Na verdade, eu creio que o vale de Getsemane, principalmente quando eu estive em Jerusalém em 2019, em novembro de 2019, eu fui muito impactado por aquela área, apesar que existem algumas divergências geográficas, mas aquela região era o jardim do Getsemane, o lugar onde Jesus normalmente passava, ele gostava de ficar naquele lugar. Ele possivelmente estava sendo pedagogicamente, sendo treinado, ou podemos dizer, estava se acostumando com a ideia da necessidade de oferecer a sua vida a favor de mim, a favor de você, a favor da humanidade. O Getsemane é conhecido como local da prensa. Ali se produzia os azeites sacerdotais ou cerimoniais, o azeite da alimentação e também os azeites das unções. E algumas pastas das azeitonas eram usadas para com o objetivo de limpeza. E naquele dia estava Jesus com seus 11 discípulos, que depois seriam os apóstolos, e dos 11 ele convidou o Tiago, o João e também o Pedro para ir a um daqueles pontos para a oração. Os evangelhos falam que naquele momento, enquanto Jesus estava orando, a angústia foi envolvendo a sua vida de tal maneira que, conforme o evangelista Lucas, ele começou a suar e no meio do seu suor, algumas gotas de sangue começaram a ter visibilidade, ou começaram a ser vistas. Enquanto o Senhor Jesus ali se agonizava, pelo fato de ter que beber o chamado cálice da ira, que é o cálice que exigia a doação da sua vida para a remissão dos nossos pecados, Pedro, Tiago e João, eles foram abatidos por uma sonolência, e eu creio, em detrimento daquela farta ceia que eles tinham participado horas antes,
e eles então acabaram adormecendo. Mas a angústia de Jesus foi tão grande que ele insistiu que eles permanecessem acordados. E a Bíblia Sagrada disse que o último, ou um dos discípulos, que era o Judas Iscariotes, ele já tinha negociado a vida de Jesus e ele estava em companhia dos soldados, tanto soldados romanos como a guarda especial dos sacerdotes. E quando Judas chegou ali, a palavra de Deus disse que foi criado um código, um tipo de sinal. A pessoa que fosse beijada, este seria o mestre que os soldados deveriam prender. Esse texto é interessante, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se revestiu de tanta humanidade, ele se transformou tanto em homem, ele ficou tão semelhante a cada um de nós, com exceção das nossas tendências e em alguns momentos até práticas pecaminosas, mas ele era tão humano que ele podia se misturar com os outros humanos e as pessoas não tinham habilidade de reconhecê-lo. Enquanto muitos de nós, através da religião, enquanto muitos de nós, através de filosofias, através de dogmas, de ensinamentos, até mesmo demoníacos, tenta nos convencer a ser deuses ou pequenos deuses. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo Deus, deixou de ser. Ele viveu como homem, caminhou nessa terra como homem e agiu como homem com o propósito de se identificar com você, identificar comigo, para que pudesse ter condição de, na condição humana, sem pecado, redimir toda a raça humana. E quando o Judas chegou até Jesus, o texto sagrado fala que ele beijou Jesus Cristo e naquele beijo foi então sinalizado que aquele era o Messias, ou melhor, aquele deveria ser a pessoa que deveria ser presa. E naquele ato, quando eles chegaram até Jesus, a Bíblia disse que Pedro, ele tinha duas espadas escondidas debaixo da sua roupa, debaixo das suas vestimentas, e naquele ato imprudente, ele sacou uma das espadas e ele acabou ferindo um dos assessores, um tipo de secretário do sumo sacerdote podemos dizer, da liderança do sacerdócio de Jerusalém, e feriu a orelha de Malco. Malco, ele era a pessoa que estava próximo de Jesus e estava próximo de Pedro. E naquele momento a palavra de Deus disse que Jesus, ele questionou a ação de Judas e ao mesmo tempo ele fez um dos seus últimos milagres antes da crucificação, que foi reparar a orelha de Malco. E aconteceu agora que Jesus ele foi preso. Quais são as lições ou quais são as realidades que eu e você podemos transportar para a nossa vida depois de mais de 20 séculos deste episódio? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que o Getsemane é um lugar onde nós tomamos decisões. Jesus tomou a decisão de dar a mim e a você a sua vida. Getsemane é um lugar onde Jesus escolheu entregar-se voluntariamente por cada um de nós. Getsemane é um lugar de prensa, é um lugar onde a pessoa, onde Jesus foi totalmente revelado no sentido de propósito existencial. A Bíblia diz que ele mesmo, apelando para a possibilidade de ficar livre deste processo de cálice, que significa morte a favor da humanidade, mas ele estava de maneira consciente em fazer a vontade de Deus. Em Jesus Cristo, eu e você temos algumas lições. Na pessoa de Judas, nós temos outras lições, e na pessoa de Pedro, nós temos uma realidade muito parecida com a sociedade de hoje.
Judas ensina para mim, ensina para você, que mesmo andando com o Senhor Jesus Cristo, mesmo fazendo parte de um processo de manifestações de avivamento, de milagres, pasme, Judas ensina para mim, ensina para você, que mesmo sendo usado por Deus para pregar o Evangelho, anunciar que o reino chegou, mesmo que você seja usado para confrontar forças espirituais demoníacas, porque Judas participou daquele grupo de pessoas que foram enviadas, mesmo que você tenha boas intenções, preocupar com o pobre, com a realidade humanitárias, se solidarizar com a injustiça humana, a desigualdade social, mesmo vivendo todo esse tipo de contexto, você pode ser um falso discípulo, você pode ser um discípulo fingido, você pode estar enganado com relação à sua própria natureza. Judas ensina para mim, ensina para você, que muito mais do que fazer, eu e você temos que ser desafiados a ser, e o ser tem a ver com transformação, porque eu e você vamos ser transformados mediante as intenções que nós temos quando chegamos até Jesus Cristo. O que tem levado você a aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Nós hoje vivemos um evangelho muito raso, um evangelho beira de praia, um evangelho sem profundidade, um evangelho de acomodação. Então, existe uma gama muito grande de pessoas que chegam até Jesus em função dos benefícios que o poder de Deus, a graça de Deus e, acima de tudo, a misericórdia de Deus se manifesta na pessoa de Jesus. As intenções de muita gente é solucionar problemas, equacionar desafios, mas não é decisões de mudança de vida. Então, Judas ensina para mim, ensina para você, que eu e você podemos decepcionar com Deus, porque muitas das nossas decepções é fruto de desejos, de vontades humanas que não foram atendidas, então nós decepcionamos com Deus, então nós o traímos e o tratamos apenas como um escravo. É isso que muita gente pensa acerca de Jesus. Jesus não passa de um escravo dos nossos caprichos, um escravo dos nossos desejos, um escravo das nossas vontades. Mas nessa noite eu quero dizer a vocês que no Getsemane não só estava presente Judas, mas também estava Pedro. E Pedro ensina para mim, ensina para você, que nós podemos tomar decisões erradas em todos os momentos. Na hora de nós ficarmos com os olhos fixos em Deus, através de Jesus, a gente olha para a direita e para a esquerda, e mesmo que a gente tenha começado a nossa caminhada com fé, com confiança, nós podemos ser chacoalhados pelos ventos contrários da natureza, da realidade de vida e, acima de tudo, pelos próprios ventos de Satanás contra nós para abalar a nossa fé. Pedro me ensina que eu e você podemos nos avaliar e ter uma visão ou uma conclusão errada acerca de nós mesmos. Naquela noite, ou horas antes, a palavra de Deus diz que Jesus tinha dito que eles iam traí-lo, todo mundo ia ser disperso, e Pedro foi o único que, de maneira presunçosa, de maneira arrogante, de maneira não somente arrogante e presunçosa, até mesmo tempestiva, disse para Jesus que ele nunca ia fazer isso, e Jesus então teve que dar a ele um sinal, e o sinal era que quando o galo cantasse 3 vezes ele já teria negado. A Bíblia diz que Pedro me ensina você que nós achamos que conhecemos a vontade de Deus, porque quando Jesus ele disse que era necessário, era preciso doar a sua vida para você que está me ouvindo, doar a sua vida para mim que está te falando. Quando ele disse que ele deveria doar a sua vida para nós, Pedro disse que isso não podia acontecer. Pedro ensina para mim, ensina para você que nós podemos ser, no momento, ser poderosamente influenciada com revelações, com ações, com conclusões que foram inspiradas pelo Espírito Santo.
mas em contrapartida, ao mesmo tempo, nesse mesmo dia ou horas depois, nós podemos ser possuídos por uma influência, ou podemos ser não possuídos no sentido de dirigir a nossa vontade, as nossas emoções, mas podemos ser influenciados por um sopro, com uma voz dos demônios, a ponto de anular todo o plano de Deus para a minha ou para a vida de alguém. A Bíblia disse que Pedro, ele revela para mim, revela para você aquilo que todos nós, como raça humana, somos. Nós somos uma vara verde, porque antes de se transformar em Pedro, ele era chamado de Simão. E Simão, literalmente, é aquele que se inclina, ou aquele que é conduzido ou direcionado mediante o tempo, mediante o vento que sopra sobre ele. Então Pedro, ele era uma pessoa inconstante. Quantas vezes nós somos inconstantes diante de Deus? Quantas vezes nós levantamos a nossa mão e confessamos que nós só confiamos nele? Quantas vezes nós cantamos louvores que exaltamos o nome do Senhor? Quantas adorações nós, em alto som, nós proclamamos, mas basta uma gripe, basta uma dificuldade respiratória, basta uma correria para um hospital e parece que o nosso mundo desmorona. A Bíblia disse que Pedro representa aquelas pessoas que é inconstante. Na verdade, de todos os discípulos, eu creio que Pedro, ele é o estilo, ele é o exemplo, ele é a referência da maioria de nós, principalmente nós, igreja brasileira, que um dia levantamos a mão, nós oferecemos a nossa vida para missões, oferecemos a nossa vida para o Senhor, mas horas depois nós entramos num abismo tão grande a ponto de fazer a oração de Davi, que disse: elevo meus olhos para o monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Quando nós éramos informados há 3 meses atrás, que lá na Itália, lá na Espanha, lá nos países da China, algumas centenas de pessoas estavam morrendo, nós simplesmente ouvíamos e fazia nada. Mas agora o Covid-19 ele tem nome, o Covid-19 tem CPF, ele tem basicamente endereço. No nosso bairro de Jardim Olinda, por exemplo, algumas pessoas, de maneira irresponsável, de maneira egoísta, de maneira insana, eles têm sido levados por esse vírus, ou têm sido alcançados por este vírus, porque simplesmente não têm observado regras básicas de higiene e de proteção. Nós hoje temos parentes nossos hospitalizados. Hoje eu particularmente tenho, pela posição que eu tenho de trabalhar no Conselho Nacional e trabalhar na área humanitária da igreja, eu tenho informações terríveis de pastores, de lideranças que estão sendo acometidos por esse vírus. Então, de repente, nós começamos a descobrir o que nós somos. Nós somos seres humanos, muito mais do que isso. Tiago disse que nós somos como uma neblina. Às vezes, pela manhã, quando eu volto para a cidade de São Paulo, de Resende para São Paulo, nesses dias frios, eu passo no ponto mais baixo dessa estrada e eu sou acometido por uma neblina. Neblina que dura 2, 3, no máximo 7 minutos por causa do rio. E de repente, então, eu lembro das palavras de Tiago. Nós somos apenas uma neblina que parece ter expressão, que parece ser condensada, que marca o momento, mas na verdade ela é dissipada com o raio do sol que logo vem sobre ela. A vida é uma coisa muito interessante. A vida é algo tão poderoso que a primeira coisa que não existe na vida é a lógica. Eu tenho visto pessoas com 100 anos, história de pessoas com 100 anos saindo recuperados dessa Covid-19. Em contrapartida, ela tem ceifado jovens com menos de 30 anos. Quero dizer a você nesta noite, ou neste momento, que Deus é o Senhor, Ele é o Deus da vida, é Ele que dá a vida para o ser humano. E não existe essa questão de mérito, não existe essa questão de justiça. Isso é graça. Respirar hoje é graça. Viver hoje é favor de Deus.
não tenho. E você, por mais individualista ou arrogante que seja, você não é o Senhor da sua vida. Tiago disse, se Deus quiser, amanhã nós faremos certas coisas. Você não sabe o que você vai fazer na segunda, ou na terça, ou na quarta. Você pode ter uma agenda, você pode ter programações, mas é do Senhor que vem a resposta. Pedro me ensina que nós somos como raça humana, como seres humanos e, acima de tudo, como pessoas que andam com Jesus, pessoas que são vítimas, são acometidas pelas circunstâncias. Pedro me ensina que mesmo andando com o Senhor Jesus, a nossa natureza pode não ser mudada. Mesmo andando com o Senhor Jesus 3 anos, Pedro não tinha um coração convertido. É por isso que Cristo disse a ele que quando ele convertesse, ele seria guia, ele seria aquele que ia dirigir ou conduzir os seus irmãos. Pedro ainda possuía 2 espadas. Quantas espadas você tem escondida no seu coração que são acionadas com a sua voz e acaba ferindo o coração e muito mais do que isso, a exemplo do terceiro ser, que é Malco, você acaba cortando. Malco era o que servia no templo. Então, como um serviçal, como alguém que operacionalizava, ou que trabalhava no sacerdócio, ele se candidatava ali a um cargo de sacerdote, a uma função de prestígio. Prova disso é que ele estava de madrugada a serviço do sumo sacerdote. Ele era um tipo de homem de confiança. Ele era uma pessoa de prestígio. Ele não estava ali simplesmente para prender Jesus. Ele estava ali cumprindo determinações do sumo sacerdote, porque ele entendia como é que as coisas funcionavam. Era uma questão de indicações, era questões políticas. O sacerdócio daquela época tinha se convertido numa instituição extremamente política. Então, somente com apadrinhamento político é que ele poderia exercer o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Ele podia cumprir o seu propósito. Mas naquela noite, a palavra de Deus disse que de maneira repentina, de maneira roupante, Pedro cortou a orelha de Malco. E o sonho dele caiu literalmente no chão. Por quê? No livro dos Levíticos, no capítulo dos Levíticos, disse que um sacerdote não podia ser uma pessoa que tivesse problema, alguma deficiência. E uma das deficiências é problema no ouvido ou na orelha. A orelha era o símbolo de capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, manco, pessoas com problema de ordens sexuais, pessoas com problema de ouvido, pessoas com várias enfermidades que dentro das outras tribos eram permitido, no sacerdócio não era possível para um líder religioso. E naquele dia, a palavra de Deus disse que um discípulo de Jesus, que ainda não tinha se convertido, chamado Pedro, ele cortou as orelhas de Malco, e aconteceu então que Malco, ele viu os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais literalmente caindo por terra. Mas mesmo na noite escura, mesmo num tempo difícil, a palavra de Deus disse que Jesus estava ali. E mesmo que a noite seja fria, mesmo que a noite seja escura, mesmo que seja um tempo difícil, se Jesus está ali, mesmo no momento de dor, de angústia, de decisões, ele tinha condições de manifestar graça, perdão e cura. Ele pegou a orelha de Malco e restabeleceu aquela orelha e ele foi curado. Talvez, a exemplo de Pedro, você foi literalmente foi cortado em muitos sonhos seus, ministeriais, familiares, muitos projetos de vida que você idealizou há algum tempo atrás, caíram por terra por causa de decisões de Pedros, ou de líderes religiosos, ou de pessoas que andam com Jesus, mas não são convertidos, e eles literalmente cortaram o seu sonho. Eu quero profetizar nesse dia, agora, no poderoso nome de Jesus, que o perdão de Deus, a graça restauradora e, acima de tudo, a ação gloriosa do Espírito Santo toque em você neste momento, e que o seu ministério, a sua saúde, a sua família, os seus sonhos pessoais
na família, no casamento, na salvação do seu lar, seja restabelecido para que o nome de Deus seja glorificado. E por último, nós temos o próprio Jesus. Temos um Jesus que, dentro de uma circunstância como essa, ele oferece a sua vida e ele diz: faça em mim a sua vontade. Hoje você tem 3 alternativas. Você tem a possibilidade de ser discípulo de Jesus, fingindo um enganador, com intenções não muito claras, a exemplo de Judas Iscariotes. Você pode ser também como Pedro, uma pessoa inconstante, uma pessoa que tem destruído vida, uma pessoa que tem trazido prejuízo à existência de outras pessoas, mas através da ação do Espírito Santo, como aconteceu dias depois, você pode ser um grande ganhador de alma e pode ser um grande anunciador da chegada do reino aqui na terra. Ou então você pode ser como o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele capaz de oferecer a sua própria vida, oferecer o seu tempo, a sua habilidade a serviço pleno e completo da vontade de Deus. Termino esta nossa reflexão, esta palavra, desejando que das decisões que você tenha que tomar, que você tome a decisão fundamentado no exemplo de Jesus. Faça em nós, ó Senhor, a sua vontade. Deus te abençoe. Muito obrigado por esse tempo e que o Senhor te fortaleça no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade ao culto ao nosso Deus nessa noite, eu aqui na minha casa, vocês aí na sua. Vamos continuar louvando e declarando as verdades do Senhor. E agora, através dessa canção que diz que nós nos abrigamos na fidelidade do Senhor. Faça isso. Nessa canção, uma oração na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.
Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar pelos aniversariantes. Quero fazer menção das pessoas que, pela graça de Deus, fizeram mais um ano de vida. São essas pessoas. Eu mesmo, pastor William Santos, William Júnior, meu filho, Adrianinho, Adriana Alves, irmão Jones, irmã Cida. São essas pessoas que eu tenho os seus nomes aqui catalogados. E nesse dia tão especial, eu gostaria que nós pudéssemos orar pelas pessoas que estão doentes. A palavra de Deus diz que se temos alguém doente entre nós, devemos chamar as lideranças e a oração da fé vai curar essas pessoas. Essa semana foi uma semana marcada por muitos desafios. Lideranças, membros, simpatizantes, eles foram acometidos da Covid-19. Além disso, outras enfermidades acabaram chegando no arraial ou na casa do povo de Deus. Eu gostaria que você unisse em oração conosco para que o Senhor, de maneira misericordiosa, pudesse abençoá-los. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, o Senhor, doador da vida, nós queremos te agradecer pela vida que o Senhor nos proporcionou e nos permitiu conquistar mais um ano nesta terra. Agradeço pela vida do Júnior, agradeço, Senhor, pela vida do Adrianinho, da Adriana Alves, do Jones, da Cida. Em oração eu quero externar a minha gratidão pela minha própria vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco em cada dia, em cada momento, e que nós possamos converter, Senhor, cada dia da nossa vida aqui na terra em um dia que possa glorificar o teu santo nome. Ensina-nos a tomar decisões que façam com que o seu nome seja glorificado. Agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jeová Rafá, eu quero pedir a favor das pessoas que estão doentes, pessoas que estão nas suas casas, outras estão, ó Deus, em leito de hospitais, e no poderoso nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Senhor venha visitar estas pessoas agora. Naquele dia, aquele centurião determinou a sua fé da seguinte maneira: diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Então, Deus, possuído dessa confiança, eu quero te pedir, libera uma palavra de cura, Senhor, para as pessoas que estão doentes. De maneira especial, atendendo, Senhor, solicitações, nós apresentamos hoje a vida do Vitor e queremos te pedir, ó Deus, que a cura que o Senhor está processando sobre a sua vida se concretize no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos moradores do Jardim Olinda e dos bairros próximos. Temos pessoas doentes naqueles bairros, ó Deus. E nós queremos que, ao invés do anjo da morte, o anjo da cura, a sombra do Onipotente, passe sobre cada lar, sobre cada família e venha restaurar. Restaura os corpos físicos, do alto da cabeça até as plantas dos pés. O Senhor venha trazer cura para esses corpos mortais, no nome de Jesus. Que o mesmo Espírito Santo que vivificou Jesus dentre os mortos, ó Senhor, venha agora vivificar estes corpos e restaurar no nome poderoso do seu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos agora, Senhor, repreenda Satanás e os seus demônios que têm manifestado em forma de doença. Nós oramos agora, Senhor, pedindo que do alto da cabeça à planta dos pés, toda enfermidade, seja ela, Senhor, física, bacteriana, viral, em nome de Jesus, ó Deus, repreenda neste momento e estabeleça a cura para a glória do teu santo nome. Ainda em oração nós te pedimos que o Senhor venha poderosamente alcançar essa pessoa que está hospitalizada. Nós estamos, ó Deus, com as atenções voltadas para o Covid-19, mas hoje, Deus, nós pedimos pelas pessoas que têm enfermidade na cabeça, pessoas, ó Deus, que têm enfermidade no sangue, pessoas que têm enfermidade nos ossos, problema de coração, de rins, de pulmão, pessoas com doenças na pele. Em nome do Senhor Jesus, toque agora e restaura de maneira poderosa. Vivifica, Senhor, estes órgãos. Nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus, cura nesse instante.
Agora apresentamos lares, ó Deus, que tem pessoas viciadas no alcoolismo, nas drogas, ou até mesmo em entorpecentes. Em nome de Jesus, ó Pai, traga libertação para estas casas e dê a cura para esta família. Apresentamos ainda, neste momento, esses lares, ó Deus, que estão passando privações, pessoas, ó Deus, que estão desempregadas, ó Deus, pessoas que trabalham ou recebem algum tipo de auxílio, algum tipo de recurso, Deus, governamental, ou aposentadorias, ó Deus, como direito dos anos que trabalhou, mas são insuficientes, ó Deus, para cuidar desta família, desta casa. Precisamos da sua intervenção agora, Senhor, para que haja suprimento neste lar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos um milagre, pedimos a Deus a sua restauração nesta família. Abençoe neste instante esta pessoa, Senhor, que andou na sua presença, mas tomou um outro caminho e afastou da sua presença. Coloque no coração desta pessoa a vontade de voltar para a sua presença, voltar, ó Deus, para a sua casa, a casa de oração. Em nome de Jesus, restaura. Como o Senhor manteve o braço aberto para o filho pródigo, receba este filho, esta filha agora no nome de Jesus. Ainda em oração nós pedimos agora que o Senhor, ó Pai, venha quebrar toda a cadeia de ações de demônios. Demônios, ó Deus, que tem perturbado durante a noite, demônios que têm colocado sentimento de suicídio, pessoas, ó Deus, que estão entrando em estado de depressão, pessoas que estão ouvindo vozes, pessoas que estão perdendo a esperança. Ó Deus, tenha misericórdia, repreenda essa força demoníaca agora, no poderoso nome de Jesus. Em oração nós te pedimos mais uma vez, salva esta família, nós te pedimos, salva esta casa, o seu povo, ó Deus, se permaneça de pé na sua presença. Derrama o teu Espírito Santo, Deus, e venha vivificar estas pessoas no nome de Jesus. Apresentamos, ó Deus, a área financeira. Venha prosperar aqueles que estão trabalhando nesse tempo tão difícil, ó Deus. Abra as portas que estão fechadas para eles que querem trabalhar e não conseguem. Deus, venha abençoar esta nação, abençoe a nação brasileira. Senhor, nesse tempo de deserto, nesse tempo de escuridão, nesse tempo, ó Deus, de desafios, abençoe esta nação que é o celeiro para o mundo. Ó Pai, nós te pedimos agora, receba cada dízimo e cada oferta. São ofertas e dízimo que são sinal da confiança dessas pessoas nesta obra. Abençoe a Igreja do Evangelho Quadrangular. Abençoe, ó Deus, os projetos missionários, ó Deus, do norte a sul, do leste a oeste e nos outros muitos países que nós estamos instalados. Ainda oramos agora, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a comunidade do Jardim Olinda. Abençoe, ó Deus, a região sul-fluminense. Dá-me sabedoria, dá-me, Senhor, a bênção sobre a minha esposa, sobre o meu filho. Abençoe a Adriana Santos, o Júnior, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles, ó Deus, junto comigo nesta caminhada, contribuam para a expansão do seu reino e a pregação da tua palavra. Deus maravilhoso, nós entregamos esse mês, entregamos, ó Deus, a nossa confiança e confiamos, ó Deus, no Senhor para os próximos dias, meses e anos. Então, muito obrigado, porque na verdade o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza bem presente. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Nós estamos terminando mais um mês neste ano, mas eu quero dizer a vocês que o ano não está perdido, porque ainda muita coisa vai ser realizada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.